Bem-vindos a mais uma aula, alunos e alunas do IMG, Instituto Missão Global. E hoje, nessa videoaula, nós vamos ter uma visão panorâmica do Evangelho segundo escreveu João. É um evangelho fabuloso também, inspirado aí pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus. O Evangelho de João. Mesmo que o nome do apóstolo João não apareça em seu evangelho, a tradição, de maneira firme, declara-o como escritor deste evangelho. Irineu, em 130 a 200 depois de Cristo, aproximadamente, que foi discípulo de Policarpo entre 70 a 160 depois de Cristo, e Policarpo, discípulo do apóstolo João, testifica a autoridade, A autoridade aí de Policarpo, que escreveu este evangelho em idade avançada, durante o período que o morou em Éfeso, na Ásia. Então, Policarpo, ele testifica que João, ele escreve este evangelho no período em que ele morou aí em Éfeso, na Ásia Menor. Depois de Irineu, todos os pais da igreja aceitaram a autoria de João. Clemente de Alexandria, em 150 a 215 depois de Cristo, escreveu que João, olha só, ele escreveu que João, ciente de fatos narrados nos outros evangelhos e sendo movido pelo Espírito Santo, compôs um evangelho espiritual. Então ele diz que João, ele ciente de tudo aquilo que já tinha sido escrito, ele compõe aí um evangelho espiritual. Então nós vemos que o evangelho de João é um evangelho mais espiritual. Vamos ver? O apóstolo João era um dos irmãos de Tiago e filho de Zebedeu. Ele era um pescador na Galileia, como vemos isso em Marcos capítulo 1, verso 19 e 20. Ele deve ter tido um negócio realmente proveitoso, porque ele tinha servos contratados no negócio da pescaria. Nós vemos isso aí em Marcos capítulo 1, verso 20. Sua mãe Salomé foi uma irmã de Maria, segundo diz a tradição, a mãe de Jesus, fazendo de João um primo de Jesus. João, capítulo 19, verso 25, Mateus 27, verso 56 ao 61. E Marcos, capítulo 15, verso 40 ao 47. Sua mãe foi uma das que seguiram Jesus e contribuíram financeiramente, dando suporte aí para Jesus, como vemos em Lucas, Capítulo 8, verso 3, Mateus 27, 55 ao 56 e Marcos, capítulo 15, verso 40 e verso 41. João foi, sem dúvida, um dos discípulos que seguiram Jesus desde o início do seu ministério. Cerca de um ano mais tarde, João foi nomeado um dos 12 apóstolos de Jesus, como vemos em Mateus capítulo 10, verso de número 12. João, juntamente com Pedro e Tiago, foi um dos 3 que testemunharam a transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo e a organização ou também o agonizar, na verdade, de Jesus no Getsêmani. Na última ceia, João ficou conhecido como o discípulo que Jesus amava. Jesus também dedicou Maria aos cuidados de João, quando no ato da sua crucificação. Vamos ver? João, capítulo 19, verso 26 e verso de número 27. Leia aí e você vai ver que Jesus ele dedica a sua mãe Maria aos cuidados do apóstolo João por causa da crucificação. João viu Jesus ressuscitado ao menos 2 vezes antes da sua ascensão. Nós vemos também que João ele foi um grande companheiro de Cristo e nós vemos isso porque ele era o discípulo amado. No livro de Atos dos Apóstolos, João aparece em uma prisão de preeminência justamente com Pedro. Ele aparece aí, João com Pedro. Vamos lá? Atos capítulo 3, verso 1, Atos capítulo 4, verso 13 e Atos capítulo 8, verso 14 ao verso de número 17.
João era conhecido como um dos pilares da igreja, como vemos em Gálatas capítulo 2, verso 9. E de acordo com Irineu, João finalmente mudou-se para Éfeso e viveu até envelhecer, chegando a viver até o reinado de Trajano, né? Em 98 a 117 depois de Cristo. E a teologia de João? A fonte para se estudar e compreender a teologia joanina é, sem dúvida, o Evangelho de João. As 3 epístolas de João e o livro também de sua autoria, o Apocalipse. Vendo este conjunto, vendo todos esses escritos dentro do mesmo conjunto, do mesmo arcabouço, percebemos e percebe-se muito esforço que João concentra sua teologia na pessoa de Cristo e em toda a revelação que foi entregue através de sua vinda. Então, João, ele concentra sua teologia literalmente na pessoa de Cristo Jesus. Tendo em punho, então João tinha em punho, em mente, no seu coração, um propósito evangelístico e apologético. Então o Evangelho, segundo escreveu João, ele tem um propósito apologético e evangelístico. João nos traz, na verdade, durante todos esses anos que ele viveu, uma mensagem geral que se encontra em João, capítulo 20, verso 31. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. A centralidade deste evangelho está na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Existem pelo menos 3 palavras que predominam e norteiam este livro, que é sinais, crer e vinda. Sinais, crer e vinda. São 3 palavras que estão inseridas dentro desse arcabouço, que permeiam este evangelho. E percebe-se essa questão em João capítulo 20, verso 30 ao 31, que se repete ao longo do seu evangelho. João também nos relata o comportamento, o ato e a ação de como as pessoas podem responder a Cristo e a sua salvação. Resumindo, o enfoque deste livro são, pelo menos 3. Jesus é a palavra e o Filho de Deus. Primeiro, Jesus é a palavra e também é o Filho de Deus. Ele é a salvação e ele traz a salvação para os homens. Então, no primeiro momento, João ele declara: Jesus é a palavra e o Filho de Deus. Segundo, ele é a salvação, ele traz a salvação para os homens. Terceiro, que podem responder positivamente ou negativamente a esse presente que ele traz. É apresentado subtemas que reforçam o assunto principal, usando dualismo. João enfatiza informações vitais sobre Cristo Jesus e sua obra, bem como a necessidade de se crer nele. Então, João ele traz aí, e ele enfatiza essa necessidade de crer em Jesus, de crer em suas obras e de recebê-lo como único e suficiente Salvador, da nossa vida. E João ele destaca 2 grandes doutrinas em todo o seu evangelho. A primeira é sobre a divindade de Jesus. Então João ele vai destacar aí a divindade do nosso Cristo. E a segunda é a salvação mediante Jesus Cristo. Então João ele vai enfocar, trazer ênfase na salvação mediante o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Mestre, nosso Salvador. E glória a Deus por isso. As Escrituras, quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que Jesus, ele relembrou os judeus descendentes, descrentes, na verdade, que as Escrituras levam o seu testemunho. Então, nas Escrituras tem os testemunhos de Jesus e falam sobre Jesus desde o Antigo Testamento. E quando João traz isso à tona, ele percebe que Jesus estava dizendo que a verdade plena está inserida nas Escrituras.
revelando a verdadeira luz de Deus através do Filho. Então, a luz de Deus, o próprio Deus, ele é revelado através do Filho, e este Filho não é outro senão Jesus. Então, esta é a teologia, né, que João ele vem trazendo de forma muito intensa. João, então, ele fala sobre o Filho. No início do seu evangelho é dito por João que Deus se manifesta através de seu Filho. João capítulo 1, verso 1. João faz um paralelo em relação a Moisés, a lei, né? Moisés, a lei que veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. João aqui tem a intenção de mostrar uma revelação maior, traga pelo Filho de Deus. Então, esta revelação é maior porque não foi traga à terra por Moisés, mas sim pelo próprio Filho de Deus. João também ele destaca o mundo aí no seu evangelho, né? João usa a palavra mundo cerca de 78 vezes aproximadamente em seu evangelho e 27 vezes em seus outros escritos. João, ele usa a palavra mundo para descrever o mundo caído, sem Deus, que não recebeu Jesus e que está sob o domínio de Satanás. Então, quando nós vemos João usar muito essa palavra mundo, ele está se referindo ao mundo caído, ao mundo que não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor. E aí ele vai dizer que este mundo está em trevas, este mundo que não abraçou, que não recebeu, que não tem aí Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Mas graças a Deus que nós temos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e o abraçamos, e o acolhemos, e recebemos Ele em nosso coração e em nossa alma. Então, vamos estudar o livro de João. Tivemos aí uma visão panorâmica do Evangelho de João. Que Deus abençoe a todos. Chegamos ao fim deste módulo, Panorama do Novo Testamento, com enfoque nos Evangelhos, que é um presente de Deus para a nossa vida, para nós, para a Igreja de Cristo Jesus nesta terra. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus, e até o próximo módulo, se assim Deus nos permitir. Até mais!